Olá, pessoal. Hoje é dia 4 de junho. Estamos em mais uma live. Um beijão aqui para a Tainá que já entrou, o Igor já entrou, meus irmãos. Um beijo, Mila. Um beijo, Vitor. Hoje nós temos uma outra live especial. Chegou a minha convidada aqui, já vou te chamar. Começarmos com tudo, hein? Vitor, um abraço, Miriam, um abraço, que bom. Olá! Olha nós aqui Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Que cabelo maravilhoso. Você viu, Vitor? Gente, Vitor Hair, gente, ele tá arrasando, olha isso. Muito lindo, muito lindo. Gente, nós temos uma live hoje super especial. É a terceira live da série Empresários versus Pandemia, como vencer essa guerra, né? Que não está sendo fácil. Como é que faz? Mas você é uma convidada super especial. Nós temos trabalhado muitos dias juntas, né? Já fizemos uma live na terça que foi bem legal foi mesmo. Muito boa, eu amei. Eu já agradeço o seu convite para participar da minha live. Um beijo, Cláudia. Um beijo por você estar aqui hoje de novo comigo. E eu queria fazer a apresentação dessa minha convidada maravilhosa. Já está se tornando cada dia mais uma grande amiga. Eu te admiro muito. E obrigada. Já te falei isso, né? Já te falei. E a Falou, Alessandra, gente, me emocionou toda, me deixou toda emocionada essa menina. E essa menina, gente, essa menina aqui, Alessandra Porto, ela é consultora de negócios, olha só, formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, pós-graduada em gestão empresarial pela FEI, e ela me disse assim, ó, amo liderança, entender e desenvolver o talento das pessoas, olha que legal, fazer elas perceberem uma força e atuar em cima delas. Para mim, liderar é destacar talentos e ajudar a pessoa a ser o melhor delas mesmas. Muito legal. Isso aí. Muito eu legal. amo. Essa é ai, meu Deus, eu deliro com liderança. Realmente eu gosto muito. E para a gente já entrar na live, porque tem muito conteúdo para a gente compartilhar, conta para gente um resumo da sua carreira. Tá bom. Juscelma, um beijo. Ai, a Anastácia tá aqui com a gente. A mim. Gente, que bom, gente. Gente, tem que ficar até o final, hein? Lembra que eu sempre falo isso. Tem um brinde. A Ingrid vai dar um brinde para vocês. Ai, meu Deus. Fiquem até o final, por favor, hein? É isso aí, bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos contar um pouquinho do resumo da minha história, né? Sim. Na verdade, minha história começa desde os 7 anos de idade. Eu sempre sonhei em ser uma grande executiva. Enquanto as meninas brincavam, é verdade isso, enquanto brincavam de casinha, de mamãe, enfim, eu sempre queria ser a profissional. Então, por exemplo, brincava de papai e mamãe, eu falava, eu quero ser a médica que vai atender a criança. Ou eu brincava muito sozinha de escritório. Né? Então, muitas crianças queriam brincar de outras coisas, eu falava, eu vou brincar sozinha agora. E eu me lembro que a minha mãe tinha um aparelho de telefone que era aqueles antigos de ficar no quarto. Eu ficava na sala, porque na verdade ele nem funcionava, e eu brincava de receber ligação, de assinar papel. Gente, assim, então, desde muito pequena, eu lembro de mim com esse desejo, com essa alegria de fazer essa coisa do corporativo, gente. Nem sabia o que era, mas eu era apaixonada por isso. Sempre brinquei de escritório, sempre, a vida toda. É legal brincar de escritório. Eu amava, nossa, eu rabiscava os papéis, carimbava papel, aquilo para mim era um sonho. E aí a vida foi trazendo algumas coisas para mim e esse sonho foi ficando mais intenso. E eu descobri que era uma coisa que eu amava mesmo, porque eu sempre admirei pessoas muito fortes nesse sentido, né? Que empreendem, que têm empresa, que buscam. E eu tinha muito essa alegria, eu gostava muito de ver isso, né? E aí isso foi foi criando em mim uma realidade do dia a dia. E aí comecei a estudar, enfim, e uma coisa que eu já quero deixar claro, né? A vida de ninguém é fácil, ninguém tem uma vida fácil.
É verdade. E às vezes a gente pensa da possibilidade de começar alguma coisa a partir de grana, a partir de uma condição financeira, mas a gente precisa entender que nós temos a nós mesmos. Por isso que eu gosto da liderança, de destacar força. Qual é Sim, a legal. sua força? Quando você reconhece isso, você corre atrás. Então, estudei em escola pública a vida toda, não tinha condições de estudar em escola particular. E com isso, não estou dizendo que os pais não devam investir. Quanto mais a gente investe, né? Pegar aqui uma frase do Sagat que eu gosto demais, ele estava aqui ontem, foi ótima a live, que nós temos que ser o chão que os filhos vão pisar, né? Verdade. E eu levo isso também como uma grande verdade para mim. Então, você tem que dar o melhor e investir, principalmente em educação para os seus filhos. Mas eu não tinha essa condição. E aí, quando eu me lembro que eu estudava numa escola aqui perto e a professora falou: olha, o Camargo Aranha, lá na Moca, abriu inscrição para fazer o vestibulinho. Eu nem sabia o que era, gente, parecia escola do interior, porque eu moro num bairro bem afastado, né? E aí eu fui, fiz a minha mãe ir lá, falei: mãe, por favor, você tem que ir, eu quero estudar lá. Ela foi, fez a inscrição, num sufoco, gente, muito sufoco. E aí eu acabei passando nessa escola. Foi, o Camargo Aranha ali na Moca e fiz contabilidade. A partir daí, e aí eu acho que o interessante é realmente você buscar coisas novas, eu abri a minha visão, meu campo de visão se abriu. Eu comecei a ter outras possibilidades, enxergar coisas que eu não via antes. E aí terminei, né, o ensino médio ali, e parti, porque eu queria estudar numa grande universidade. Na verdade, até os 15 anos eu tinha a intenção, eu gostava muito de escritório, mas eu tinha a intenção de ser médica, pediatra. Legal. Quando eu assisti um documentário, muitos anos atrás, que não faltava até agulha, eu decidi romper com esse sonho. Falei, não, gente, não dá, não tem condições, eu não Interessante. vou conseguir lidar com isso. E aí lá eu fiz contabilidade e depois de lá já decidi optar por uma carreira, fiz aí alguns testes vocacionais, enfim, e um deles dava a questão da publicidade, do marketing. E aí decidi fazer, né? Escolhi a universidade. Olha, foi uma luta na época que eu fiz, gente, saía no jornal ainda a resposta. Passei no Mackenzie, foi realmente maravilhoso, foi um sonho, né, realizado. E depois comecei a minha carreira, né? E dentro das empresas, trabalhando, eu trabalhei na Folha de São Paulo, na Abril. Eu gosto muito, sempre gostei muito de grandes empresas por conta do perfil, das possibilidades. Até que eu cheguei na Porto Seguro, que é onde eu conto a minha história mais Uhum. efetiva, porque lá realmente foi um casamento que aconteceu. A partir do momento que eu entrei na Porto, e para entrar na Porto, gente, eu precisei dar um passo atrás. Eu já era formada, já tinha uma carreira aí comercial, digamos assim, e eu tive que dar um passo atrás e eu comecei como operadora de telemarketing na Porto Seguro. Algumas Legal. pessoas falavam, nossa, mas como operadora? Eu falava, sim, porque eu sei onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Então, você fazer hoje, trabalhar hoje, de acordo com o que você quer chegar um dia, faz toda a diferença. E isso eu digo em comportamento, em fala e até na questão da comunicação visual que a gente conversou com a Bruna. Sim. Então, a gente ia para a operação, né, de telemarketing e eu ia vestida já de social. E as pessoas falavam, mas por que você está vestida assim? Você é uma Legal, operadora. hein? Falei, porque eu sou uma operadora, eu estou uma operadora, mas eu não vou ficar, e não estou dizendo isso também, gente, para denegrir imagem nenhuma, mas muitas pessoas têm preconceito de áreas de atendimento, né? Eu vi a Ana Ribas falando disso na live dela. Nós falamos Então, também. são muitas oportunidades que acontecem ali. E eu falava, hoje eu estou, mas eu tenho outros objetivos. E assim foi. Em 5 anos, eu tive 5 promoções e eu cheguei ao cargo de coordenação. Tive grandes equipes, né, abaixo de mim. Foi um período onde eu aprendi demais. Foi extremamente importante para mim, né? Muito. Eu gosto muito da área e eu realmente tive muita alegria em fazer parte desse grupo. Sou extremamente grata a Porto Seguro, sou meio que apaixonada. Todo mundo fala, você é puxa-saco, eu sou E o puxa-saco. sobrenome dela é Porto, né? É Porto, pronto. O Porto tá no nome e na alma. Realmente é uma empresa que ela te dá muitas possibilidades. Então, eu sou muito grata a Porto Seguro por tudo que eu consegui galgar e realizar ali.
E aí, ali em toda a velocidade, quem conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa super ativa, super elétrica. E eu tinha um sonho de crescer ainda mais, né? Eu era ali coordenadora, tinha um sonho de ser gerente, de ser diretora, e eu queria me aposentar na Porto Seguro. Para mim estava tudo, o planejamento estava pronto na minha cabeça. A partir de 2012, eu comecei a ter alguns problemas de saúde muito sérios. Eu tive uveíte, eu não enxergo de um lado, né, do lado esquerdo, a mácula, desde os 16 anos. Interessante. Então, eu tenho só a visão periférica, que é o entorno, digamos assim, e do direito, até então, estava tudo certo. Em 2012, começou a cair essa questão da visão, e aí eu já tive um problema na visão direita e quase fiquei cega. E ali começaram, eu posso dizer, como disse ontem o pastor Eduardo, a vida vai dando sinais, né? Algum sinal de que uma mudança iria acontecer. Só que, assim, Ingrid, muito seriamente, eu não queria nem ouvir. Eu falava, não, eu não vou sair daqui. Muito, né? Não, eu não vou. Eu amo este lugar, eu amo o que eu faço, eu quero ficar aqui para sempre. E aí a vida começou a apertar, até que em 2013 meu filho teve um problema de saúde severo. E eu não tinha opção, né? As pessoas falam, nossa, teve muita coragem de abandonar tudo, abandonar uma grande empresa, abandonar uma carreira para seguir, né, para cuidar da família. E eu costumo falar que eu não tive coragem de jeito nenhum, eu fui encurralada. Chegou uma fase que ou eu fazia isso ou eu fazia isso. Eu não tinha escolha, de fato, né? Fácil, gente, não foi fácil. Foi muito difícil tomar essa decisão de novo, né? Era muito amor, era muita coisa envolvida, muitos sonhos envolvidos, mas eu precisei abrir mão. Abrir mão, né? Na verdade, em julho, a decisão começou a acontecer e foi definitivamente em outubro que eu saí da Porto. Outubro de Você 2013. ficou lá quanto tempo no total? Foram 9 anos. 9 anos na empresa. 9 anos eu estava lá, mas, gente, parecia uma vida, assim. É uma coisa muito maluca. É como se eu já tivesse lá 20, 30 anos. Foi uma experiência muito importante para mim. E aí, a partir daí, nesse primeiro ano, né, 2013, 2014, eu precisei viver um tempo totalmente focado na família. Eu costumo dizer Legal. que eu tive que gerar o Matheus novamente, né? Ele foi gerado novamente porque ele precisou passar por esse processo. Então, era filho, casa, cuidar de mim, porque eu realmente estava com vários problemas de saúde, por conta até do estresse, de muita pressão. Estava muito acima do peso, isso já estava gerando um monte de outras coisas para minha história. E aí eu entrei nessa questão de mudar a qualidade de vida, de reeducação alimentar, emagreci, perdi 27 quilos na época, tudo ali na boca, fazendo atividade física. E aí a minha nova história começou, né? Eu comecei um novo momento para mim. E 2014 eu passei todo esse ano fazendo esse cuidado com a minha filha, com meu filho e com a minha família. E a partir de 2015 eu recebi um convite da Porto para fazer uma consultoria na área que eu atuava. Os primeiros momentos foram assim muito tensos para mim. Eu me assustei um pouco porque eu falei, nossa, será que eu tenho condições para fazer isso? Mas decidi me lançar, tive o apoio maravilhoso das amigas, né, que estão lá até hoje. E foi, graças a Deus, foi um sucesso, né? A consultoria realmente aconteceu de uma forma muito legal, os resultados aconteceram. E a partir daquele momento, uma das amigas, né, a Sônia, ela falava assim, Ale, por que você já não lança a sua consultoria? Aproveita, já lança, se lança no mercado. Mas existia em mim alguns receios, até por conta da história do Matheus. Então eu falava, meu Deus, se eu entrar agora nessa vibe de já fazer alguma coisa, eu não vou ter esse tempo que eu preciso. E é uma certa insegurança também. Então eu segurei. Então, assim, rapidamente, essa foi a minha história profissional até aqui, né? Mas quanto tempo você segurou ali? Você ficou refletindo sobre essa possibilidade? Na verdade, eu fiquei trabalhando. É muito maluco tudo isso, porque eu fiz consultoria de 2015 até 2019. Eu fiz consultorias para Porto.
outras empresas também, fiz consultoria para uma das clínicas da Sorridentes, fiz consultoria em empresas que vendem equipamentos de informática. Então, eu fiz várias consultorias nesse processo, nesse período, mas a questão de lançar uma marca, lançar uma empresa era alguma coisa que ainda ficava em um campo obscuro em mim. E aí eu falava, me agora, como é que eu vou fazer? Por onde eu começo? Qual é a linha? E isso é uma coisa que trava muitas pessoas. E eu acho que é muito importante a gente falar isso. Nós temos a necessidade e a sensação de que para fazer alguma coisa a gente tem que estar perfeito e tem que ter todas as ferramentas na mão. Então, esse é um aviso aos navegantes que tem esse perfil, né? Muitas pessoas têm o perfil de ir para cima, empreender e não pensar muito, né? Não, eu vou, vamos fazer. Outras pessoas já têm a necessidade de ter ali toda a informação, tudo, as formações necessárias, ferramentas necessárias, e eu me sentia um pouco com essa necessidade. Apesar de estar fazendo, eu falava, não, para eu montar uma consultoria, eu tenho que estar com tudo pronto, eu tenho que estar, né, alinhada e tal. E aí, de repente, eu falei, não, eu preciso pensar na minha história, aí 44 anos. E aí eu falei, agora eu preciso pensar na minha história, talvez de uma forma diferente, né? E aí eu esbarrei numa questão, assim, maravilhosa para mim. Eu comecei a fazer coaching, eu fiz coaching no ano passado com a Magali, que é lá da Ibabe. Legal. E ali, alguns escombros começaram a ser mexidos. Foi a e aí ela começou... A vida dando todos os sinais, pastor Eduardo, foi assim. E ela falando, por que você tem essa necessidade de ter as ferramentas de... Você já sabe fazer. Você já está lá e faz. Qual é a necessidade que você está encontrando, né? Onde é que você está esbarrando? E aí algumas coisas começaram a ser mexidas, né? Começaram a ser movimentadas em mim. Peraí, o que é de verdade que eu tô... Por que eu tô esperando, né? Mas ainda não foi o ponto de coragem. Ainda fiquei um tempo com essa informação dentro de mim, até que eu fiz consultoria com a Danila. Eu já falei bastante o nome dela nas minhas lives. E eu repito, assim, foi uma consultoria extremamente importante para mim, que é a Danila Custódio. E ela faz consultoria de vida e carreira. E a partir dali, ela foi ali no profundo, né? Mexeu com tudo, desestruturou tudo e falou, por que não? Por que não se lançar? O que é que está acontecendo? E a partir dessa conversa com ela, eu falei, é fato, né? Então, por que não fazer? E aí eu fiz, de repente, dia 22 de abril, eu lancei a minha marca, lancei o Instagram, criei um logo, eu já falei um pouco sobre isso também, que na verdade, a princípio, as pessoas olharam para o logo colorido, uma consultoria, porque consultoria normalmente é uma coisa mais padronizada, mais séria. Só que essas cores, essa ideia, né, vem aí de uma origem do Mondrian, que eu gosto muito, que é um artista que eu sempre gostei muito. E eu decidi fazer algo que me representava, né? Então, de novo, né, você precisa fazer algo que faça sentido para você. Legal. Pegando carona no que o Sagat falou ontem. Não dá para você... Isso. Não dá, gente, não dá para você fazer alguma coisa que você não acredita, porque senão você não vai fazer. As dificuldades vão chegar, as lutas vão continuar, a pressão psicológica e emocional, elas vão acontecer, não vai ter como você se ver livre disso. Então, se você não acreditar, não tiver um propósito em volta daquilo que você está fazendo, você não vai conseguir caminhar, não tem como. Então, eu falei, eu preciso acreditar. Tanto no propósito, quanto em tudo que eu fizer referente à consultoria. E a partir daí eu criei o logo coloridíssimo, 4 cores. Uma pessoa ainda brincou comigo, falou, nossa, mas tá um pouco infantil. Eu falei, não tá infantil, tá? A minha imagem. Eu sou uma pessoa colorida, sou uma pessoa alegre, enfim, não combino com um logo totalmente 2 cores, não combina comigo e não tem problema nenhum se combina com outra pessoa, ótimo. Se para você faz sentido, vai e faça o que faz sentido para você. E aqui já tem um grande segredo, né, Ingrid? Se olhar e entender o que é para você. A gente tem, e é normal, e faz total sentido, você fazer uma pesquisa de mercado. Isso é normal e é ótimo.
Então, a gente vai olhar as consultorias, por exemplo, no meu caso, eu vou olhar as consultorias que estão em volta, eu vou conhecer o mercado, eu vou entender o mercado, vou estudar sobre isso. Mas eu não posso ficar presa que eu tenho que fazer igual ao mercado. Porque se eu fizer tudo igual ao mercado, qual é o meu diferencial? Quem sou eu dentro daquela história? Então, você precisa ter uma marca que é tua, tem que ter alguma coisa que é seu. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, se não existir uma categoria e você não se enquadra em nenhuma categoria, crie uma categoria nova, não tem problema. Lance alguma coisa nova, não fique travado porque o mercado disse tal coisa. Tenha coragem de ir lá e dizer para o mercado, tá bom, você disse, eu entendo, mas eu quero fazer algo diferente. Né? Então, essa coragem, ela vem através de algo que eu chamo de propósito. A gente precisa ter propósito no que a gente vai fazer. Então, no meu caso, né? O propósito é ajudar pessoas, é destacar as forças das pessoas, é uma coisa que eu amo fazer. Então, a consultoria, ela precisa, no meu caso, precisa andar em concordância com isso. Eu estou ajudando alguém está conseguindo sair do lugar com essa consultoria, ótimo, as coisas estão funcionando. Então, você alinha o seu propósito de vida, a sua história de vida, e aí você se lança para fazer algo que você acredita. E você precisa acreditar, porque as pessoas em volta às vezes vão duvidar, o mercado vai duvidar, e muitas vezes, Ingrid, você mesmo em algum momento vai olhar e vai falar, meu Deus, será que é isso mesmo? Não é que você vai ter dúvida do propósito, mas você vai colocar em xeque algumas vezes o seu dia a dia, a sua história, quando você tiver, de repente, uma resposta que não foi totalmente positiva dentro daquilo que você está acostumado a fazer. Então, você tem que estar pronto para ouvir essas vozes e saber o que responder. Né? Então, nem sempre a gente está pronto, nem sempre você tem todas as respostas. É muito pessoal, mas você né? precisa entender e falar, peraí, tem um propósito nisso. Né? Tem uma busca nisso, faz sentido isso. E aí você continua até você se lançar. E aí lancei, né? Super novinha esse lançamento. A consultoria já existe, né? Super agora. Já existe desde 2015, porém, como a Lesporto Consultoria, ela nasceu agora, acabou de nascer. E a partir do momento que ela nasceu, as coisas começaram a andar numa velocidade que assustadora. Aí eu mesma me assustei. Eu falei, pera, e agora? Sensacional. Gente do céu, é muita coisa. E existem duas formas, né, das coisas acontecerem. Existe a forma de planejamento, né? Então, até hoje eu tive esse conceito de uma amiga linda, Jovita, que existe uma forma de planejar o negócio. Então, você tem um capital, você tem uma ideia, e aí você começa a fazer um planejamento total daquilo que você vai fazer. Funciona como um quebra-cabeça, onde você vai encaixando as peças até lançar o seu negócio. Mas existe um outro jeito de fazer, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer dessa forma. Existe o jeito do fazejamento, que é literalmente fazer a coisa acontecer, literalmente. E aí a referência é um Lego. Então as peças vão se encaixando, algumas vezes você vai precisar mover alguma peça de lugar e depois colocar outras, até você ter o negócio completo. Principalmente no Brasil, né, Ingrid, onde a gente tem uma série de dificuldades, a gente é muito mais o fazejamento do que o planejamento. É verdade. Não isola com isso a necessidade de pensar num plano de negócio, de pensar o quanto você vai ter que investir, qual é o seu público, isso tudo continua necessário, mas de uma maneira simplificada para você não perder o ritmo e não parar, porque senão você pode estacionar. Eu vejo assim que o autoconhecimento nessa hora é muito importante, porque assim, nós estamos tendo lives desse mesmo tema segunda, né, quarta e hoje. Aliás, terça, quarta e hoje. E assim, no caso da Sarina, que foi a primeira empresária, ela não tinha outra opção. Sim. Né? Ela tinha que fazer ali o único bem que ela tinha, que era 8 mil reais, mudar a vida dela. Ela fala, eu não tinha chance de fracassar. Porém, de um outro lado, ela acreditava tanto no potencial dela, então ela tinha aquele perfil de acreditar que vai dar certo, nada vai me impedir, né? Mas tem a questão, teve também um pouquinho de planejamento, porque ela foi, viu o mercado, fez uma análise,
né? Então ela juntou uma coisa com a outra. Tem pessoas que já têm esse perfil, que não é tão Já. conservador, né? O Sagat, ele já é aquela, ele já não tem o medo da mudança, né? Então ele é um perfil Sagat vai proativo, fazendo. É isso mesmo, não é? É perfil. um perfil proativo e é um perfil que ele fala, eu vou arriscar, eu vou para cima, É isso né? aí. É, Então, assim, você vê que é um perfil de empresário diferente da Sarina, por exemplo, já foi uma diferente. outra Sim. situação, né? E no seu caso, você já foi mais conservadora. Até Mais mesmo porque conservadora. o nosso próprio perfil é de conservador, É, né? Uma pessoa é mais isso mesmo. perfeccionista, não é? Que está sempre mais no comando, então é um perfil conservador, que gosta de estar com Sim, aquela segurança, né? é Então, eu acho isso legal mesmo. que o autoconhecimento, seja qual for o seu negócio, seja artesanato, até uma grande empresa, né, que você É queira isso abrir, você mesmo. tem que se autoconhecer e saber Tem. assim, para você sair do zero, que é o que eu tenho percebido, que assim, o autoconhecimento é o primeiro passo e a vontade e uma coisa É que eu isso. vi nos três, né, é a questão de, além de acreditar no seu potencial, não ouvir muito as vozes, porque olha, você disse, o É, Sagat disse, a Sarina disse que sempre não teve pessoas para apoiar, para dar aquele gás. Foi mais é. assim, olha, né? Será? Você teve ajuda Imagina no agora meu esse ano, mas caso. assim, ó, quanto tempo você está pensando, né? E de É. repente, né? Então E precisa aí mesmo a confiar. sensação que eu tive, a sensação foi de que eu já lancei o negócio, a marca atrasada, inclusive. É, Porque aconteceu tudo tão rápido que eu falei, gente, já era para eu estar fazendo isso há muito tempo. Porque tanta coisa aconteceu numa pancada só, que eu falei, já dava para ter feito isso há muito tempo. Mas, enfim, é um perfil mais conservador. E sabe uma coisa que pegava muito para mim? E talvez pegue para muita gente que está ouvindo essa live hoje, vai ouvir no decorrer do tempo que você vai deixar gravada, a necessidade de um sobrenome corporativo. Eu quero muito falar hum, sobre isso. Porque legal. eu vim de grandes empresas. Eu trabalhei em grandes empresas. Eu trabalhei Folha de São Paulo, Abril, Gafisa, Porto Seguro. Então, essa sensação de ter um sobrenome corporativo atrelado ao meu nome me dava muita segurança. Então eu falava, não, eu não sou a Alessandra sozinha, eu sou a Alessandra da Porto Seguro, eu sou a Alessandra da Abril, eu sou a Alessandra da Folha. E muita gente fica travado na questão do sobrenome corporativo. Falando um pouquinho sobre isso, não é todo mundo que tem o perfil para empreender, gente. É por isso que o autoconhecimento é maravilhoso. Tem gente que vai continuar CLT e tudo bem, não tem problema nenhum você continuar no seu emprego. Talvez você precise mudar um pouco a visão, a gente falou sobre funcionário 4.0, né, Ingrid? É, Você precisa ter uma visão de dono dentro do seu emprego, você é um empreendedor, porque você está ali e você tem que ver o negócio como seu, e isso é muito importante, isso faz toda a diferença, mas não é todo mundo que vai sair para se lançar. Quando eu tinha dúvida, a minha grande dúvida tinha a ver com sobrenome corporativo. Porque eu falava, eu já tive dentro dessas corporações, sei o benefício que é estar dentro de uma corporação como essa, né? A questão de ter benefícios, de ter plano de carreira, uma série de coisas que eu gostava. Então eu falava, não, eu acho que é melhor eu voltar para o mercado. Só que eu esbarrava sempre num ponto muito importante, que é a flexibilidade que eu preciso hoje para tocar a minha história da família. Então eu legal, sempre legal. esbarrava nisso. Então eu falava, não, eu vou voltar para o mercado. De repente eu falava, mas e a flexibilidade que eu tanto preciso, né? Que foi tão difícil, eu acabei conquistando essa flexibilidade com tanta dor. E eu vou, de repente, jogar ela fora. Então, eu ficava nesse caminho, sempre nesse caminho. Até o momento em que aí, da virada de chave, eu falei, olha, o que eu tenho a perder? Como disse o Sagat ontem. Nada, vamos embora, eu tenho que fazer. Deu certo, não deu certo, a gente começa de novo. E aí você começa a ter coragem. E com relação às vozes que você falou, é muito sério isso. Porque a primeira coisa que você pensa é o que vão dizer. É Você verdade. sempre pensa, você fala, nossa, vão falar, e agora? Vão dizer, e agora? Né, eu saí da Porto, e tem uma série de coisas que muitas vezes estão viradas para fora. O que quer dizer que é virado para fora? É a interpretação do outro a teu respeito que te move. E isso acontece demais, gente. Mais do que a gente pode imaginar.
Então você está sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar daquilo. Poxa, vou dar o meu exemplo. Saiu de grandes empresas e de repente agora está abrindo uma consultoria. A gente diminui isso muitas vezes. Aí você olha e fala, e agora? Né, eu saí de lá, tinha aquele padrão, aquele patamar, e de repente agora eu vou ali me arriscar e me lançar dentro disso? Mas nós precisamos escolher. Nós podemos ter um sobrenome corporativo, continuar com o sobrenome corporativo, mas nós também podemos construir a nossa própria história. Então, é uma escolha. Não digo que um está certo e o outro está errado, são escolhas. Se eu escolho construir a minha própria história, aí eu vou ter que diminuir o som dessas vozes, porque eu não vou dizer calar, porque ela vai sempre voltar, gente. Quem assistiu Divertidamente sabe do que eu tô falando. O medo vai aparecer, a nojinho, então, é a que mais aparece, porque é a perfeccionista, né? Então ela vai falar, você tá fazendo tudo errado, você não tem condições, você não tem capacidade para isso, então a gente vai ter que reduzir o volume dessas vozes a ponto de ouvir o seu propósito no coração. Sabe a batida do coração? Quando o propósito bater mais forte, aí você se lança e consegue, de fato, construir algo para você e construir a sua própria história. Gente, tem uma coisa bem legal, que é a frase da Alê, né? Que é a frase de vida dela. Que ela diz, a vida é para quem tem coragem. Ouse viver e não apenas sobreviver. Então, se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando agora. Coragem, ousadia, né? Sim. E isso é a conclusão que gera o quê? Que gera vida. Porque Sim. É nítido, nessa fase que eu estou te acompanhando e estou vendo o que está acontecendo com você, o seu semblante representa vida. Assim, é isso mesmo. Você conseguiu unir a flexibilização e, ao mesmo tempo, continuou sendo uma profissional que você sempre foi, né? Claro, Sim. Você não sabe ainda o que vai acontecer, mas é nítido que isso tem possibilidade de dar certo. Por quê? É isso. Porque você está gerando vida e está tendo aquele sonho que você sempre teve, unir uma coisa com a outra, a família e a sua profissão, né? Então, assim, coragem, ousadia que resulta na vida, né? É isso, como Ingrid. Eu posso resumir a palavra? Na realização, né? Na realização mesmo. E assim, da sua carreira, qual foi assim, o momento mais difícil? Foi essa questão do seu filho, é o que você já comentou, mas assim, o seu maior desafio? Tá. Deixa eu só usar o negócio da frase, aí eu já conto isso. Tá bom, tá bom. Na verdade, essa frase, ela nasceu dentro de mim depois de assistir, gente, uma animação. Eu não sei quem assistiu Viva, e conta a história dos mortos, né? Enfim, tem uma história toda. E aí, quando você assiste essa animação, lá fala sobre ter coragem para viver. Por quê? Para morrer... Estou dizendo um sonho, por exemplo. Para um sonho morrer, deixar de existir, para um projeto morrer, é só não fazer nada. Então, não faça nada. E o projeto vai morrer. Não faça nada e você mesmo. Se você, por exemplo, né, a pessoa escolhe morrer, literalmente, não quero mais viver. O que ela faz? Nada, ela espera a morte chegar. Literalmente, ela espera a morte chegar. Agora, para viver, você precisa de coragem de levantar, sair do lugar e se movimentar. Então, para um sonho, para um projeto, para ele acontecer, você de fato precisa fazer uma virada de chave para que as coisas aconteçam. Então, é muita coragem, muita ousadia para você deixar a sobrevida. Tem muita gente vivendo na sobrevida, Ingrid, muita gente, que eu brinco que é o respirador. Então, eu tenho o respiradorzinho lá e eu vou só respirando um pouquinho, e eu não estou falando isso com relação à pandemia, porque nós estamos vivendo um tempo de sobrevivência agora. Uhum. Mas eu digo principalmente emocional. Tem muita gente apenas acordando e levando a vida. Nós só temos, gente, 85 anos, é mais, no máximo, né, 90 anos, é aí a nossa faixa máxima. Todos os dias tem que valer muito a pena. Não importa no que você está fazendo. Se você é CLT, você está trabalhando numa empresa, você tem o seu negócio. Se você é uma dona de casa que cuida da sua família, porque eu não imaginava o quão é difícil e desafiador cuidar da casa.
Eu não imaginava, hoje eu valorizo essas mulheres para mim, gente, eu bato palma, porque eu falo como é desafiador cuidar da casa. E aí, você precisa de ousadia para sair disso, para se lançar e falar: eu não vim neste mundo, eu não estou aqui para ter uma vida mediana e só empurrar com a barriga. Eu preciso ter uma história, eu preciso gerar um legado. Alguém tem que contar de mim quando eu partir. Alguma coisa de mim tem que ficar, uma semente minha tem que ficar. Então, aí a vida toma outro rumo em qualquer coisa que você for fazer. Então, qualquer projeto, né? E na época que eu parei de trabalhar efetivamente, eu tinha outros projetos. Projetos com as amigas, então eu tinha o Café da Lê, que eu recebia as pessoas na minha casa. Tinha uma série de coisas que eu fiz durante esse período e que eu encarava com essa ousadia de vida. Isso eu sempre tive. Mesmo em mudança e transição de carreira. Que ousadia, eu preciso de ousadia. Eu abri o olho, esse dia tem que valer a pena. Todo dia é legal? Não, gente, tem dia que é péssimo, né? Tem dias que a gente tá ali baqueado. E aí eu brinco assim, quando eu percebo que o dia tá muito ruim, que eu acordei muito ruim, eu volto pra cama e faço uma brincadeira comigo mesma. Eu volto, falo: minha filha, dorme e acorda de novo, porque senão acordou numa coisa certa. Fecha o olho, Ingrid, eu faço isso mesmo, é um exercício. Legal. Fecho o olho, falo: dormi. Agora eu acordei. Bom dia, dia. Bom dia, Deus. Obrigada porque eu tô vivo. A gente tá vivo, a gente tá de pé, a gente existe. Então Legal. tem que valer a pena. É isso, sim. Essa ousadia, respirar a vida e transpirar a vida. E isso para a nossa história, para a nossa família e para o nosso trabalho. Então, essa frase, ela faz sentido para mim na minha história como um todo, né? E aí, pegando agora, respondendo a sua pergunta, né? Do grande desafio. Realmente, abandonar foi um grande desafio. Para mim era um sonho, era um objetivo, era uma coisa que tinha uma meta realmente muito forte traçada. Eu tinha isso como um grande objetivo na minha história. Então, para mim foi um grande desafio, mas tiveram vários desafios. Um deles é quando eu me tornei coordenadora, né? Então, eu era supervisora de equipe, já estava trabalhando há um tempo com isso, já vinha me preparando, né? E aí eu quero falar sobre isso. Às vezes você se prepara, mas aí quando o bebê nasce, vou usar o exemplo do bebê. O bebê tá aqui no colo. E agora? O que eu faço com ele? Como é que eu conduzo a história de vida dele? E aí, quando eu me tornei coordenadora, muito feliz, muito alegre, foi ótimo. Mas o dia seguinte, que eu brinco, que é o dia depois do casamento, né? Porque na festa é tudo lindo, né, Ingrid? Você tá lá de noiva maravilhosa, tá todo mundo te vendo, tá tudo certo, a festa aconteceu, tudo perfeito. O dia seguinte é a vida real. O dia seguinte é como é que eu vou fazer esse casamento dar certo. E aí, quando eu me tornei coordenadora, no dia foi a festa, no dia seguinte, eu abri o olho e falei: e agora? Agora é real, agora eu preciso fazer acontecer. Porque quando você está desejando e correndo atrás de alguma coisa, aquilo te instiga de uma maneira que tem hora que você não está nem pensando, você já está ali, ó. Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá bom, e eu consegui, e agora? Tá aqui na minha mão, e eu vou fazer o que com isso? E tem muita gente que se perde nesse momento. Porque legal, você chegar a algum lugar é até possível. Agora, você se manter nele é um desafio muito maior. Então, foi um grande desafio para mim chegar ali. Chegar nesse momento. Ah, que linda! Que delícia! Você chegar nesse momento e falar: e agora? Como é que eu conduzo a minha história a partir daqui? E aí, gente, independente de religião, eu tenho um segredo que muita gente provavelmente já saiba, mas eu tenho comigo o Senhor, Deus. Então é assim: Deus, o que é que eu faço agora? Me ajuda na estratégia da história. O Senhor me deu um cérebro, eu sou inteligente, eu consigo pensar, eu consigo realizar, mas o Senhor tem um discernimento muito maior do que eu. Eu conheço só o hoje, o Senhor conhece o hoje, o amanhã, o depois, o depois, o depois.
Então, me ajuda a enxergar como é que eu conduzo os meus dias, como é que a minha história, e isso é para tudo, gente, não tem essa de, ah, não, Deus é uma coisa e a minha vida financeira, profissional é outra. Não, Deus está disponível para nos ajudar em tudo, e independente da sua religião, é isso que eu quero dizer. Tem Deus disponível para te ajudar em qualquer momento. Então, para mim foi desafiador. Eu acordei no dia seguinte com um certo desespero, porque eu falei, eu guerrei tanto para chegar aqui, e agora? E aí eu tomei essa decisão de agir conforme a vontade de Deus todos os dias. Então eu levantava, orava, chegava no escritório, orava, pedia a Deus discernimento e ali conduzia. E um outro ponto, assim, muito desafiador foi quando eu fiquei com uma equipe muito grande abaixo de mim. Uma amiga precisou se ausentar e aí eu assumi 2 coordenações na época e fiquei com 170 pessoas abaixo de mim. Uau! 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 Foi um desafio, assim, que eu pingava de suor, mas mantendo a classe aqui, ó. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu falava pra mim o tempo inteiro, vai dar tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o desafio, o peso da responsabilidade era enorme. Mas aí, de novo, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos pares, com a ajuda das pessoas, a gente consegue lidar e consegue vencer. Ó, a Ana fez um comentário muito legal, até segurei aqui para não perder. Que é assim, eu acho que as pessoas querem conquistar as coisas, mas não querem ou têm muito medo de passar pelos desafios, né? Realmente, as pessoas às vezes se limitam pelo medo, né? Do desafio. Sim. A Elisa Cristina Borges, a melhor coordenadora da Porto. Ai, que fofa! Que delícia! Ale, dentro disso que você está falando, de toda essa força que a gente precisa realmente ter, acreditar em Deus, confiar, né? Qual a dica que você dá, assim, para quem está nesse estágio do zero, sabe? A pessoa tem um sonho, ela tem um plano, ou então ela até já trabalha com algum tipo de coisa que ela sabe fazer, só que ela não consegue ampliar, ela não consegue sair desse zero, né? O que não que consegue colocar para funcionar, né? Olha, esse é de fato o meu trabalho hoje, né? A minha realidade de consultoria hoje. Então, como eu falei, eu trabalhei com grandes empresas e fazendo grandes consultorias. Mas hoje eu aplico consultoria para empreendedores, para pequenos negócios, porque está linkado ao meu propósito de vida, né? Ajudar a pessoa a fazer essa virada de chave. Então, a primeira coisa é você se autoconhecer, que você já falou aqui, você já deu a super dica. Então, o meu primeiro trabalho, quando eu vou começar uma consultoria, é mandar um questionário para a pessoa, é um trabalhinho aí que a pessoa recebe, onde ela vai falar sobre ela, só sobre ela. Não tem nada de negócio, é você, eu quero entender quem é você. Porque a vida dá sinais. Então, em algum momento da tua história, ou a vida toda, o seu negócio esteve com você, gente. É real isso, é real. E ele sempre te acompanhou. Talvez você não tenha visto ele como um grande negócio, não teve eureka, né? De olhar e falar, é isso que eu nasci para fazer. Mas esse negócio sempre acompanhou você de alguma forma. E aí é você se olhar e falar, peraí, é isso. E aí a gente começa com um planejamento simples, mas ele precisa existir. Então eu escrevo. Gente, escreve na folha de pão, não tem problema, não precisa ter planilha, não precisa ficar preocupado com ferramenta, mas escreve. Que negócio é esse? Qual é o público? Quem são as pessoas que vão comprar ou que vão usar o seu serviço? Como é o preço disso? E dicas de preço, por exemplo, você não pode só olhar o mercado, você tem que ter o valor do seu negócio. Então, entender quanto é que você cobra, qual é a realidade do que você vai cobrar, quando você vai começar a trabalhar efetivamente naquilo e qual é a estratégia que você vai fazer para divulgar. Você vai usar as mídias sociais, você vai... Enfim, como é que você vai fazer para que esse negócio seja conhecido por alguém? E aí, a principal coisa, perder a vergonha na cara, literalmente. Porque você tem que virar uma chave do empreendedorismo de falar assim... Tô aqui, gente, ó, a cara tá aqui para bater. E uma coisa que vai acontecer, quando você se levantar, a crítica vai vir assim, pesada. Então você tem que estar pronto aqui, ó, firme.
Eu faço um exercício real mesmo da pose da Mulher Maravilha. Não sei se vocês já viram. Então eu fico de pé, coloco a mão na cintura aqui, ó. Respira fundo, fica 5 minutos aqui, ó. Eu consigo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O seu cérebro começa a entender que você consegue, gente. Isso não é nenhuma superstição, não, é real. E ali você coloca dentro de você. Eu preciso dar coragem, porque precisa ter coragem. Como a Ana falou, as pessoas têm medo do desafio, porque ele é uma coisa que você não conhece. Então vem um monte de coisa que você não conhece. É lógico que é possível você fazer uma análise de risco? É. Você olha e fala, não, nas minhas fraquezas pode acontecer isso. Mas a gente não consegue saber tudo. Então, olha lá, mãozinha na cintura, até os meninos, coloca a mão na cintura aí, pose de super-herói, fala, eu consigo, eu vou pra cima. E aí você perde a vergonha de se expor, de falar, eu tô aqui e é isso que eu sei fazer, e é isso que eu tô fazendo, e se eu posso ajudar alguém, e se alguma coisa tá acontecendo, eu tô pronta pra fazer. Então, essas viradas são muito importantes. Se tiver alguém aqui na live que tá... Aí, Ives, a pose do Thanos. Thanos não, Ivone, pelo amor de Deus. Se tiver alguém aqui na live que não conseguiu ainda virar essa chave, conta pra gente qual que é a sua dificuldade. Aonde você trava ali, né? Aonde você para. Porque eu vejo assim que muitas vezes a consultoria é que nem você falou, no seu caso, você tinha esse plano, né? Você sabe do que você era capaz, mas foi a Danila que te deu aquela empurrão, aquele pedala. Foi literalmente. Tá pra você, né? Então, assim, em algum momento, de repente, eu acredito que a vida vai dar os sinais, até mesmo colocando alguém no seu caminho, como, por exemplo, uma live dessa, no seu caminho, para falar assim, olha, você precisa talvez só de alguém para te dar um empurrão. Um norte, só isso, né? Talvez que você precisa, né? E eu vejo que assim, o caráter do empresário, o empresário, que nem você falou, nem todo mundo tem um perfil empreendedor, nem todo mundo tem aquele perfil de empresário, mas eu acho legal que eu acho que uma das características é essa ousadia, que mesmo quando tá travada, mas você sabe que você tem capacidade, né? Sim. Você sabe que é aquilo que você quer fazer. Então, isso mesmo. Zero, eu acho que é realmente o termo virada de chave. É o que falta, às vezes, para a pessoa realizar coisas incríveis, né? É isso mesmo. Como está sendo essa sua sensação desse momento? Olha, e essa questão de você fazer essa virada do zero, ela tem uma série de coisas boas para trazer para a gente, né? De coisas novas. Então, a gente tem medo do novo, tá, gente? Isso todo mundo tem. Todo mundo tem medo do novo. Algumas pessoas são mais para cima do novo e vambora, mas todo mundo normalmente tem um certo receio do novo. Mas a gente, quanto mais você coloca o pé, e aí o chão aparece, porque muitas vezes você vai colocar o pé sem chão, e aí você depois vai ter o chão para pisar, e isso vai te trazendo mais coragem. Então, você dá o primeiro passo, e depois o segundo passo, e quando você percebe, você já está correndo. E eu queria falar um pouco sobre esse momento de quarentena. Eu tenho recebido muitas pessoas, gente, assim, é muito louco. Outro dia a Ivone brincou comigo. Enquanto todo mundo estava trabalhando, você estava no momento sabático. Agora que está todo mundo na quarentena parado, ou pelo menos diminuiu o ritmo, você entra num ritmo frenético. Mas por quê? Porque é um momento onde as pessoas estão olhando para dentro delas. E dizendo assim, eu preciso me reinventar. Tanto pelo medo, pelo receio de perder emprego, ou então porque já viu que ali não tem mais condições, ou até porque ela conseguiu parar um tempo e olhar para ela e falar, não está mais fazendo sentido isso. E agora, o que eu faço com essa informação? E o que a quarentena tem sido um momento super difícil. Eu tenho falado muito sobre o luto da humanidade. Eu tenho sentido que nós não estamos vivendo além do luto de pessoas próximas, de pessoas que a gente conhece, de ter deixado de ser um número e ter nome e rosto. Nós estamos vivendo um período onde a gente está enlutado pela nossa espécie. Né? A espécie humana tá morrendo. E aí a gente está vivendo um luto contínuo. Não é pra gente fingir que isso não tá acontecendo, gente. Não é pra gente entrar numa esfera de loucura de que não tá acontecendo. Nós precisamos ter consciência de que tá acontecendo, saber o que tá acontecendo,
mas pegar essa informação e aí trabalhar uma coisa que eu tenho achado muito legal na quarentena, que é o medo que eu tinha antes de tudo pode dar errado, parece que as pessoas estão perdendo agora. Porque já estão pensando assim, já deu tudo errado. Já aconteceu tudo que eu não queria que tivesse acontecido. Então agora eu ligo o carro e caminho. Então a quarentena tem sido uma oportunidade, por mais triste, como a gente falou, de que a pessoa ela se vê num momento em que ela não tem nada a perder. E aí toda a crise gera a possibilidade de algo novo, gente. Isso é verdade. Então, dentro da crise, as pessoas estão falando, é o meu momento. É o meu momento de me lançar, é o meu momento de sair do lugar. E eu tenho sentido muita alegria de poder contribuir com as pessoas. De forma, às vezes, simples, numa conversa. Tem gente que me procura para uma conversa. Ale, eu estou pensando nisso, o que você acha? E aí a gente começa a pensar em ideias, de novo, como a gente falou, né? É um tipo de negócio, um empreendedorismo modelo Lego, onde a gente vai montando as peças e criando o formato, com um planejamento simplificado, com um plano de negócio simplificado, mas a gente vai criando ali alternativas para as pessoas começarem a sair do lugar. E às vezes, só de sair do lugar, aquilo já gera uma alegria muito grande. E aí uma força, e aí a ousadia, e a pessoa se vê e começa a correr, né? De repente ela já está correndo. Você tem uma coisa que você sempre fala, eu também pratico isso depois da primeira vez que eu vi, que é o 1, 2 e foi, né? 1, 2 agora. 1, 2 e é agora, né? Então, sem pensar muito, essa é aquela questão da coragem, né? 1, 2 e vamos. Então, esse é o momento, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu vou ler aqui o que a Ana colocou. Como uma pessoa descobre que pode ser um empreendedor? É só querer ou tem que ter algumas características? Muito legal essa pergunta. Olha, muito boa. Na verdade, você tem que fazer uma reflexão até do que você deseja como seu futuro. Eu acho que isso é um caminho muito válido. Né? Então, o que é que eu quero? O que é que eu planejo para o meu futuro? Qual é o tipo de vida que eu quero ter lá na frente? E, de repente, você pode descobrir que é um plano de carreira dentro de uma grande empresa, enfim. Apesar de que nós discutimos sobre as relações trabalhistas e isso está cada vez mais possível de ficar diferente. Então, hoje, eu acho que todo trabalhador, todo o funcionário deve ter um olhar de empreendedor dentro daquilo que vai fazer. Então, ele precisa olhar, eu acho que aí também começa uma grande dica, Ana Paula, eu chamo ela de Paula, na verdade. É olhar para aquilo e falar assim, tá, aqui é o meu negócio, meu emprego é o meu negócio, quais são os riscos? Como é que eu vou me comportar sendo o meu negócio? Como é que eu reajo sendo o meu negócio? E ali já começa a despertar em você esse desejo. Não, eu posso ter o meu negócio, porque eu não tenho medo desse risco. Né? Então, para você ser um empreendedor, você não pode ter tanto medo dos riscos. Porque tem eu só não me lembro que empresário, eu já li tanto a respeito dele, mas não me vem agora na memória. Que ele escreve, tem uma placa no escritório dizendo assim, isso também vai passar. E essa frase não é só para coisas ruins. Então ele fala, momentos de glória também passam. Momentos em que está tudo dando certo também vão passar. E como é que eu vou reagir no meio da crise? Como é que eu vou reagir diante de uma dificuldade? Então, fazer essas perguntas para si mesmo, falar como é que eu reagiria, te ajudam. E começar, às vezes você está lá no teu emprego, começa então a planejar que plano B você teria de vida. Qual é a história que você gostaria de construir? Comece a investir nisso. Aproveite que você tem um emprego e comece a desenhar essa outra carreira. Faça um curso naquilo que você acredita que você é bom. Entenda o mercado. Aí sim a pessoa talvez tenha uma alternativa de fazer um planejamento mais longo, porque ela não está dependendo financeiramente daquilo. Então ela vai planejando, e aí eu costumo brincar que é você passar de um copo para o outro. Então você está aqui, você já tem esse copo, que é o seu emprego, que é a sua função, e você começa a pingar dentro de um outro copo, que é o teu negócio. Até o momento em que este copo já encheu tanto que não faz mais sentido ter esse copo. Então você pode fazer uma virada de chave brusca ou você pode fazer as coisas devagar. Então eu tiro daqui
e eu vou vindo para cá, até o momento em que eu falo, não, agora já tá bacana esse lado, e eu abandono. E abandono com mais facilidade, com mais segurança. Até essa dica é ótima para os conservadores, né? Que aí você faz uma coisa um pouquinho mais tranquila dentro do cenário. Então você vai tirando de um lugar e vai colocando no outro, principalmente a sua energia, né? A sua força vital. Eu vou dando mais força vital para o meu negócio, e aí chega uma hora que eu já fiz o empreendedorismo e aí ele já aconteceu na minha história. Não, é legal porque a pergunta que eu ia te fazer era justamente a seguinte: e quem está naquela zona de conforto? Quem está bem ali no emprego? Ou então, assim, às vezes nem é no emprego, mas na vida mesmo. Só, minha vida está bem, tá boa, tá desse jeito, tô gostando, já tenho minha família, tem isso. E como, né, de repente, ela começar a pensar. Por exemplo, nesse momento de quarentena, né, que a gente conseguiu refletir mais sobre algumas coisas, veio um sonhinho ali, uma pontinha de uma vontade. Isso. Como ela sair dessa zona de conforto, né? Porque às vezes tem pessoas que nem no seu caso, que era uma grande empresa, sair da zona de conforto é renunciar a alguma coisa Total. muito boa, né? Que ela já Totalmente. tem. Então, É, a decisão de sair da zona do conforto, às vezes, é uma decisão muito difícil, né, de ser tomada, muito como foi o seu dolorida. caso. Então, assim, o que você diria que, de repente, a consultoria pode ajudar isso a quem está com esse Sim, medo, quem está ali na zona do conforto e que vai acabar perdendo, né, muito sim. nessa mudança. E também, aproveitando que a gente tem só 4 minutinhos, fala mais do seu negócio, do seu dia a dia Tá e bom. como as pessoas podem te contatar. Legal. Bom, para mim, essa virada e sair da zona de conforto está na frase que eu acabei de falar. Isso também vai passar. Então, Legal. não há uma segurança completa. Então, quando a gente está no quentinho, eu uso uma expressão que é meio feinha, tá, gente? Não se preocupem, mas é literalmente um balde de merda. Desculpa a expressão, mas é quentinha, é molinho, é gostoso, né? Você tá ali, ai, que gostoso. Chega uma hora que você não tá percebendo nem o cheiro. Já tá podre e você não tá percebendo. Então, Uau. é fazer uma autoavaliação. Peraí, tá quentinho, tá gostoso, mas eu tô morrendo como um sapo numa água quente? Eu tô no balde de merda ou eu tô num lugar confortável de verdade? Porque às vezes você já não se percebe mais. É E aí, de verdade. repente, a vida te empurra, a vaquinha que você tinha vai parar acabou, e aí não tem mais nada. E aí você se vê no desespero. Então, eu acho que essa autorreflexão constante, ela tem que acontecer. Não, tá tudo bem onde eu estou agora, tá tudo certo, mas eu preciso me atualizar. Eu preciso pensar em outras coisas. Eu não vou sair daqui agora. Eu não acho que todo mundo tem que abandonar a vida e começar algo novo. Eu vou continuar aqui. Mas quanto mais a gente aprende coisas novas, mais os nossos neurônios fazem conexões novas. Então, busca uma coisa nova, não com o objetivo, de repente, de abandonar o que você está fazendo, mas porque você é um ser e não é uma árvore. E você precisa de coisa nova, você precisa se mover, as pessoas precisam de movimento. Seus filhos vão crescer e uma hora você vai ficar obsoleto diante dos filhos, diante da sociedade, diante da empresa. Então, se atualize, e a partir daí, é o que eu estou falando, as conexões começam a acontecer, os networkings começam a acontecer, e quando você percebe, você já está ali inspirado a fazer algo novo. Então, se atualize que dá certo, gente. Procura alguma coisa online que tem um monte. Meu negócio, como é que eu estou fazendo, né? Hoje eu entrei pelo meu pessoal, eu acho até que eu confundi algumas pessoas, tinha muita gente esperando a live lá no Alês Consultoria, mas eu vim Eita! no meu pessoal, mas tá tudo certo, vamos lá. Hoje eu atendo eu tenho lá o meu Instagram, ales.porto_consultoria. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco desse processo, né, eu estou fazendo dentro dessa possibilidade de tirar pessoas que querem sair daquela zona de conforto ou precisam mudar e ajudar essas pessoas. Então, o meu slogan é conectar sonhos a negócios reais. A coisas Muito legal. possíveis dentro da realidade. E aí eu trabalho esses pilares para ajudar a pessoa nos primeiros, segundos, terceiros e todos os passos que ela vai precisar ir para o dia a dia dela. Então é só te chamar então no Instagram.
Pode me chamar no Instagram, tem o link, dentro do meu Instagram tem um link que você consegue acesso já ao meu WhatsApp Business e aí a gente consegue conversar. Não fiquem assustados, não é um preço, nossa, meu Deus, não é. É justamente para essa realidade que a gente está vivendo agora, pode ter certeza. Me procure. A Ana falou, eu quero ser você quando crescer. Gente, Essa eu tenho Ana. 20 segundos. Vou ter que dar Vamos tchau tirar foto, e te tira agradecer. A foto. foto, gente. Vamos ver se a gente consegue tirar foto. Eu vou ter que Aê! encerrar a live, Ale. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada para quem ficou Cris. até o final. Até a próxima live. Acompanha a minha, Ale, tá bom? E eu tenho